Boa tarde, boa tarde. Galera, muito prazer estar aqui com vocês. Eu sou a professora Jéssica de Souza, para quem não me conhece, e a gente vai falar um pouquinho aí de história do Brasil, né? História do Brasil, que é um tema extremamente frequente no teu Enem, nos teus vestibulares. Se tu for fazer aí vestibular de estadual ou Enem, enfim, é um assunto extremamente frequente. Mas antes de começar a aula, eu queria só exaltar a galera que está aqui. Eu quero dizer que 4h15 da tarde, provavelmente vocês estão aqui desde 1 a 1h30, e vocês estarem aqui resistindo, pode ter certeza que a vaga de vocês está quase lá, tá, gente? Então, assim, segura. Reza a lenda também que quando der 5h15 da tarde, vocês estiverem aqui, é mais um ponto para o nome de vocês estarem lá nas vagas de aprovação, tá? Então, não desista, foco aqui, vamos ficar até 5h30 da tarde. Amores, seguinte, existem alguns, antes da gente começar, eu quero exaltar alguns temas que são bastante frequentes no teu vestibular e bastante frequentes no teu Enem. Não existe uma bola de cristal, eu não posso prever o que é que vai estar lá. Mas vocês sabem que os professores, eles analisam as questões do Enem e a gente consegue entender a possibilidade do que cai com mais frequência e o que não cai, certo? Então vamos lá. A partir de agora, eu vou te exaltar, eu vou te citar os temas mais frequentes do teu Enem 2022. Tema número 1, escravidão. Meu chapa, anota que é certeza cair assunto de escravidão no teu Enem. E aí, quando eu estou falando de escravidão, eu estou falando de assuntos diversos de todos os contextos históricos. Eu estou falando do período colonial, período escravista. Eu estou falando de abolição, contexto abolicionista. Vocês entenderem o contexto das leis abolicionistas, por exemplo. Vocês entenderem por que Inglaterra pressionou a abolição. Vocês entenderem o pós. Vocês entenderem qual foi a consequência desse contexto pós-abolicionista. Então se liga, primeira dica que eu posso dar para vocês: escravidão vai estar no teu Enem. Show? Segunda coisa, revoltas. Revoltas republicanas e revoltas coloniais sempre costuma cair, tá? Então, por exemplo, teve um Enem, no último Enem caiu revolta da vacina. Já fizeram essa questão? Inclusive, quem vai fazer Universidade Estadual do Ceará? Vocês vão fazer o S? Levanta a mão, deixa eu ver quem é que vai fazer o S. Alguém vai fazer história? Só para eu continuar com a mão lá. Oh, meu Deus, temos uma resistência ali. Uma galera que vai fazer história. Tamo junto. Galera, o pessoal que vai fazer, nem o S, os dois vestibulares caem em revoltas, certo? Mas quando se trata de US, revoltas republicanas caem em certeza, tá? Quando se trata de Enem, são revoltas coloniais. Então, tu precisa estudar tanto as revoltas, presta atenção, as revoltas emancipacionistas eram aquelas que queriam se desligar, que queriam a separação de Portugal, como também as revoltas nativistas, aquelas que não falavam de separação. Meu filho, vai estar no teu vestibular, certeza. Outro assunto, certeza, do teu vestibular, Vargas. Já vinha alguns anos que não caía Vargas, e a gente vai pegar um pouquinho de Vargas, tá? Aqui, fazia alguns anos que não caía Vargas. 2020, tanto o Enem, primeira aplicação, como segunda aplicação, caiu. Enem 2021, primeira aplicação e segunda aplicação. Inclusive, no Enem 2021, primeira aplicação, caíram 2 questões de Era Vargas. Vocês responderam essa questão? Caiu, inclusive, questão da morte, do suicídio de Getúlio Vargas, que é uma coisa que a gente vai falar hoje também, tá? Então, Vargas cai, colônia cai, escravidão cai, e há alguns anos atrás eu não falaria nisso num aulão de Enem, mas hoje eu já falo. História antiga. Da onde é que alguns anos atrás eu ia exaltar Grécia e Roma no teu Enem? Nunca. Mas há uns 3 vestibulares, há 3 anos que o Enem vem cobrando história antiga. Galera, cobraram Mesopotâmia.
cobraram 2 anos seguidos Código de Hammurabi. Vocês lembram dessa questão? Então, assim, o que é que eu quero dizer? É claro que a gente não pode excluir nenhum assunto, tá? É lógico. Vocês que estão se preparando para o vestibular, vocês têm que abordar todos os assuntos, têm que estudar tudo, têm que fazer simulado. Porém, existem alguns pontos principais que a gente pode exaltar e aí a gente pode chamar a atenção que pode cair no teu Enem, ok? Então, vamos lá. Amores, vamos começar hoje falando de República Populista. República Populista, gente, é o período que se enquadra de pós-era Vargas, certo? 1945, quando ele sai do poder, até a ditadura militar, até 1964. Então, dentro desse contexto, teremos 5 presidentes, certo? E eu vou falar ponto a ponto as principais características de cada um deles. Vamos lá. Nós teremos Dutra, presidente Dutra, vou mostrar a foto para vocês desse presidente. Nós teremos o segundo governo Vargas, né? Porque vocês sabem que pós-era Vargas, depois de 15 anos no poder, ele retoma, teremos o segundo governo Vargas, teremos o JK, teremos o presidente mais lindo e mais charmoso que esse Brasil já teve, Jânio Quadros. Já viram uma foto de Jânio Quadros? Delícia! Se vocês não viram, fique até o final que eu vou mostrar para vocês fotinha deste homem maravilhoso que tivemos como presidente. Jânio Quadros, o penúltimo, e o famoso Jango, João Goulart, que é o presidente que vai receber a ditadura militar, que vai sofrer o golpe civil-militar de 64. Tudo bem? Então vamos lá, vamos começar. Trocar? Sim. Posso continuar? Não, né? Oi? Melhorou? Show. Vamos lá. Então vamos falar desse período. Amores, esse contexto é o contexto de Guerra Fria. Cara, a República Populista, ela vai de 45, e o que é que se dá em 45, meu chapa? É o logo os finais da Segunda Guerra Mundial, meu povo. Então, a República Populista, ela está exatamente no contexto de Guerra Fria. E vocês sabem que no contexto de Guerra Fria, você vai ter que escolher 2 lados. Ou você está do lado capitalista, norte-americano, ou você está do lado da União Soviética, socialista, comunista, esquerdista, professor de história, que a galera inventa tudo, né? A galera não sabe definir, e aí fica saindo e aloprando e dando um monte de definição. Galera, é um mundo que a gente chama de mundo bipolar. Ai, Jéssica, e isso é importante para a história do Brasil? Muito. Galera, presta atenção na dica que eu vou dar. Os presidentes que não se alinharam diretamente aos Estados Unidos, eles vão ser derrubados do poder, ou o Vargas que vai cometer suicídio. Se liga que eu posso provar. Vamos lá. Falei para vocês que tem 5 presidentes, não é isso? Dutra se aliou aos Estados Unidos. Ficou 5 anos de governo dele, porque nesse período a presidência era de 5 anos. Getúlio Vargas, ele fez uma política de afastamento dos Estados Unidos. O que foi que aconteceu? Sofreu tanta pressão para ser tirado do poder, para renunciar, que cometeu suicídio. Aí teremos JK. JK se aliou aos Estados Unidos, terminou 5 anos de governo. Jânio Quadros, presidente mais gostoso que tivemos, ele fez Gente, num contexto de Guerra Fria, Jânio Quadros se aliou à União Soviética, se aliou à China. Automaticamente ele foi taxado de quê? De comunista, meu chapa. Ele ficou 7 meses no poder. Ele entrou em janeiro, saiu em agosto, né? Finalzinho de agosto. Mais uma vez, um presidente que não se aliou aos Estados Unidos e foi tirado do poder. E o pobre do Jango, o João Goulart, que não tinha nada a ver na história, mas porque era vice do Jânio Quadros, um presidente considerado socialista, né? Ele foi associado como socialista. E o pobre coitado ainda estava na China, meu povo, quando o Jânio Quadros foi tirado do poder. Quando ligaram para o João Goulart está onde? Está na China. Comunista! É certo. E aí não houve, né, a tentativa de golpe e aconteceu o golpe de 64. Então vocês perceberam? Esse contexto, dentro da Guerra Fria, num contexto onde você tem que estar aliado a um lado,
e se você não tivesse aliado aos Estados Unidos, você seria tirado do poder, porque os Estados Unidos apoiou todas as ditaduras da América Latina, e isso já foi uma questão de prova em um outro momento. Os Estados Unidos, meu chapa, vai fazer um negócio chamado Aliança para o Progresso, e ele vai apoiar todas as ditaduras. E sabe o que é triste, gente? É que todos os países que passaram por uma ditadura militar, esses países, eles relembram a ditadura para não repetir, né, o que se passou, para não acontecer a mesma coisa. Então, por exemplo, quando você chega no Chile, existe um museu no Chile chamado Museu dos Direitos Humanos, e aí tem placas relembrando as ditaduras militares. Aí você chega de todos os lugares. Aí tem Argentina, ditadura militar, tal ano a tal ano. Chile, ditadura militar, tal ano a tal ano. Tantas pessoas presas, tantas pessoas mortas, tantas pessoas desaparecidas. Descreve como é que foi a ditadura militar de cada território. Quando chega no Brasil, a última placa, não tem nada. Tem assim, Brasil, ditadura militar, 64 a 85. Conclusão, inconclusivo. Não tem absolutamente nada. Então, cara, eu quero que vocês entendam que esse contexto, primeira coisa para a gente começar a aula hoje, está totalmente relacionado ao contexto de Guerra Fria. Tudo bem até aqui? Então, vamos lá. Vocês sabem, vamos pegar o finalzinho da Era Vargas, de 37 a 45, que é para a gente pegar o mote desse contexto. Vocês sabem que a carniça do Vargas ficou 15 anos no poder, né? O cabo era um tamborete deste tamanho, 1,60 m de altura, e ele nunca foi eleito. Jéssica, como é que o cabo fica 15 anos no poder e nunca foi eleito? Não foi. Governo provisório, que é quando ele tira, né, o Washington Luiz e o candidato do Washington Luiz do poder. Aí ele entra no poder de 30 a 34. Teremos o governo constitucional. Teremos o governo constitucional, né, de 34 a 37, e em 37 teremos um plano COI. O plano COI, gente, foi uma das fake news mais absurdas. O professor estava falando de fake news, né, na aula passada, história só o que tem. E foi uma das fake news mais absurdas que o Vargas criou. Porque o Vargas, imagina, o presidente chegar nas rádios do Brasil, não existia televisão, então eram as rádios, e ele diz assim: galera, descobri um golpe comunista. E isso, a União Soviética já crescendo, já dentro né, entrando na Segunda Guerra Mundial, avançando e assustando os Estados Unidos. E aí ele diz: gente, descobri um golpe comunista, e para evitar o golpe comunista eu vou decretar estado de sítio e vou entrar no poder. E ele entra e começa a ditadura do Vargas, a ditadura do Estado Novo. Mas sabe o que é o mais interessante? Que nesse contexto de 37, que a gente chama de ditadura do Vargas, ele fez um governo chamado governo trabalhista. O que é que significa isso, Jéssica? Significa que tudo que ele tinha feito de leis trabalhistas, ele vai fazer na ditadura dele. É o chamado CLT, a consolidação das leis trabalhistas. Então, temos 13º, quem trabalha da falou, né? Recebeu um 13º no final do mês. 13º foi contexto do Vargas. Férias, Vargas. Temos estabilidade para as mulheres grávidas. Descanso semanal remunerado. Então, se você não trabalha no dia de domingo e recebe do mesmo jeito, não é descontado, Vargas. Aí você diz: caraca, então o Vargas ele foi lindo, Jéssica. Deixa o homem ficar, deixa o homem trabalhar. Não, gente. Isso não foi a questão do Enem, presta atenção. Isso não foi um presente do Vargas. Isso foi fruto de manifestação, de protesto, as sufragistas se movimentando, porque as mulheres elas vão ganhar direito de voto em 32, elas ganham direito de votar, né? E só entra na Constituição oficialmente em 34. Então é nessa década de 30 que as mulheres têm direito de voto. O que é triste, né, meu povo? Porque não faz nem 100 anos que mulher tem direito de voto. E o mais absurdo ainda, analfabetos. Os analfabetos só vão ter direito de voto na nossa Constituição, a Constituição Cidadã, a de 1988. Eu sou de humanas, eu não sei fazer conta não, mas faz quanto tempo? 2022 para 1998. A bicha arrasadora, viu? Fez assim, ó.
Mostra a calculadora, mostre, por favor. 32 anos. Então, assim, questão do Enem já. Não foi presente do Vargas. Jéssica, qual era o objetivo do Vargas com isso? Era assim, ó. Existiam os movimentos sindicalistas do período, certo? Sempre existiu. Mas na hora que os sindicatos ficavam nas fábricas, nas frentes das fábricas, precisamos fazer greve, precisamos nos movimentar, precisamos reivindicar, o trabalhador olhava, aí ficava assim, não, papai Vargas me dá. Buf, quero não. Vocês entenderam o que ele fez? Ele manipulava, gente, para dar direito à população, sendo que não foi um presente dele, foi fruto de revoltas e vocês já sabem disso, mas no final das contas era para manipular sindicatos, trabalhadores, e aí entra 45. Por quê? 1945 é o final da Segunda Guerra Mundial, concorda comigo? Estados Unidos começa a pressionar o Brasil, em 44 para 45. E aí, Vargas, tu vai ficar do lado de quem? Porque tu é um ditador no Brasil, muito parecido, inclusive, com Mussolini na Itália, tem algumas semelhanças com Hitler na Alemanha, mas tu vai ficar ao lado de quem? Tu vai ficar ao lado do norte-americano ou tu vai ficar ao lado da tu vai ficar ao lado da Itália e da Alemanha? Aí, a forma econômica que o Vargas puxava o Brasil, botou ele para o lado dos Estados Unidos. Chapa, a gente vai mandar soldados para lutar na Itália, a FEB, Força Expedicionária Brasileira. Vocês conhecem o lema da Força Expedicionária? A cobra vai fumar. Por quê? Porque dizia que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil ir para a guerra. Aí a gente foi para a guerra. Gente, brasileiro precisa ser estudado, real, oficial. Então se liga, fomos para a guerra. Fomos lutar na Itália contra o Mussolini. Aí a galera aqui no Brasil, ei Vargas, tu é um ditador, se liga na contradição. Tu é um ditador indo para a Itália lutar contra uma ditadura, um totalitarismo. Meu filho, algo de errado não está certo. Concorda comigo? Como é que tu é um ditador e está indo para a Itália lutar contra uma ditadura? Você tem que... Aí, gente, começa a pressão. Para ele renunciar, começa a pressão. E ao mesmo tempo em que começa a pressão para o Vargas renunciar, teremos um movimento que também já caiu em prova, chamado queremismo. Era a galera nas ruas do Rio de Janeiro, porque Brasília só vai sair com o JK, a capital era o Rio de Janeiro, era a galera nas ruas dizendo, queremos Vargas, Vargas não pode sair do poder, mas a população fazia isso, gente, com medo de perder os direitos. Não sabiam eles que já era lei trabalhista, que já fazia parte da Constituição. Então a população, com medo de perder tudo aquilo ali, redução de jornada de trabalho, que era de 12 horas, caiu para 8. Então a população, com medo disso, começou a ir para as ruas. Queremos Vargas, Vargas não pode sair e tal. Aí os militares ficaram assustados. E foi nesse contexto que disseram, Vargas, é o seguinte, tu vai ter que sair. Ou você sai por bem ou por mal. O Vargas saiu por bem. Mas por quê? Porque ele era bondoso, caridoso, do coração puro? Não, gente, porque ele queria voltar ao poder. Não existia reeleição no Brasil. Questão da UES, há uns 2 vestibulares passados. Quando é que passou a ter reeleição no Brasil? Vai, reloginho. Eu ouvi, mas assim, a pessoa que falou vai ficar sem prêmio, porque não dá para identificar. Quando é que teve? A partir de quando? FHC, Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso, ele foi o presidente que aprovou a reeleição. Jéssica, então quer dizer que a gente só vai ter Fernando Henrique, Lula e Dilma? 3 presidentes, questão da UES, tá, gente? 3 presidentes que se reelegeram no Brasil. Antes disso, não havia reeleição. Então, como Vargas ele não podia se reeleger, o que foi que ele fez? Vou entrar como senador, vou abrir eleições, não é mais ditadura, vou anistiar os meus presos políticos, libertou os prisioneiros políticos, porque não era uma ditadura? Então tinha. Libertou os prisioneiros políticos, abriu para os partidos políticos, vai existir partidos como PTB, PSB, UDN, vou já mostrar para vocês os partidos políticos. Então, assim, ele abre e prepara para uma nova eleição.
Detalhe, ele não podia virar presidente, mas a carniça se elegeu senador. Ele se elegeu senador para quê? Para nas próximas eleições voltar de novo como presidente. Eu vou cantar, viu, gente? Eu sei que, né, vocês já estão cansados, vocês não são obrigados a isso, porém eu vou cantar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Ai, que horror. Desculpa, gente, por isso. Ai, Jesus. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O que é isso, gente? Isso já foi questão de prova. Bota o retrato do velho outra vez, está se referindo a quem? Ao Vargas. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar, fazendo referência às leis trabalhistas, às coisas que o cara fez. Então ele, vai, segura, fica senador, né? E aí retoma como presidente, posteriormente. Mas vamos seguir a ordem, tá? Que eu já me adiantei. Vamos lá. Primeira eleição de 45. Teremos como candidato, entenda, gente, que fazia 45 anos que a população não votava e pela primeira vez na história as mulheres iam votar para presidente. Não teve eleição para presidente, então as mulheres nunca puderam votar para presidente. Era a primeira vez. Galera, a população estava eufórica. Vocês conseguem se colocar no lugar? Panfletos, agora era permitido liberdade de expressão, agora era permitido partidos. Então a população estava eufórica. Dos vários candidatos que a gente teve, eu tenho que destacar os dois principais. Um cara chamado Dutra. Poderia ser fácil um cearense, mas não é. Não podia, gente, né? Cabeçãozinho, cabeça chata, sem pescoço, oreudo. Porém, ele era de Cuiabá, ele não era cearense, tá? Teremos como candidato de 45 para assumir em 46, Dutra. E teremos esse cara aqui, chamado Eduardo Gomes. Deixa eu dizer para vocês, deixa eu só situar quem são essas duas figuras. O Dutra, gente, ele é um cara que se você for pesquisar na internet, você encontra pouquíssimo dele. Você encontra poucos áudios, você encontra poucas coisas, discursos, poucos. Porque ele não gostava de falar. O bichinho, gente, tinha a língua presa. Então ele se sentia muito constrangido de falar. E naquele período, hoje a gente faz meme, né? E os memes brasileiros são os melhores. Mas naquele período a galera fazia musiquinha. Fazia jingles de campanha. E aí a galera tirava onda com o pobre do Dutra, porque ele não falava C, ele falava X, ele trocava o C pelo X. Aí eles ficavam, você que sabe, entendeu? Eles ficavam fazendo essas tiragenzinhas com o Dutra. O Dutra, gente, tentou entrar para o exército diversas vezes, mas o pobre coitado era muito feinho, muito franzino, e o exército sempre negava. Reza as fofocas históricas que o pai dele chegou a falsificar a certidão de nascimento dele para ele parecer mais novo e aí justificar a aparência dele franzina, pouquinha, para ele conseguir entrar no exército. Aí ele entra, aí ele começa a ascender no poder. O cara ele vai participar da revolta da vacina. Se liga a revolta da vacina? Ele estava lá. O Dutra, ele vai participar ele apoia o Washington Luiz na Revolução de 30, que coloca o Vargas no poder. Como o Vargas ganhou e o Washington Luiz perdeu, ele fugiu do Brasil e foi para o Paraguai. Aí você fica, Jéssica, em que momento ele se aproxima do Vargas? Na Revolução de 32. Ele apoia o Vargas na Revolução de 32, se aproxima do Vargas e vira ministro do Vargas. Esta carniça, ele era preconceituoso, racista. Cara, as únicas falas que você encontra dele na internet, você prefere não ver. Abre aspas, viu, gente? Eu vou abrir aspas aqui para dizer o que é que ele falava. Ele dizia assim, no exército é melhor que não tenha pessoas de cor, é melhor que não tenha judeus, nenhuma família que tenha um passado subversivo, Guerra Fria, comunismo, e nem filhos que tenham pais divorciados, desquitados. Ou seja, ninguém, né? Acabou-se, ninguém entra no exército. Preconceituosão. Aí você fica, Jéssica, tem candidato pior então que ele? Tem, Brigadeiro Eduardo Gomes. Galera, Brasil, né, sendo massa desde o começo. Cara, Eduardo Gomes, gente, ele dos seus discursos de candidatura, ele discursando, porque a galera dizia
que os marmiteiros votavam no Dutra. Quem é que é marmiteiro? Quem é que come de marmita? As famílias mais ricas de Fortaleza, que eu não vou citar nomes aqui, comem de marmita, é? Tá o Auremio Dias Branco comendo de marmita? Não, gente, ele não come de marmita. Quem é que come marmita? Nós, né? A gente, povão. Aí, a galera associava a figura dos marmiteiros ao Dutra. O brigadeiro Eduardo Gomes, num determinado discurso, pega e fala assim: eu não preciso dos votos dos marmiteiros do Brasil. Eu não preciso do voto de vocês. Aí, eu já falei pra vocês que na época a galera fazia musiquinha, jingle, né? Aí o Dutra pega e lança uma música. A música dele é assim, ó. Marmiteiro... Desculpa por de novo, viu, gente? Vai. Marmiteiro, marmiteiro, todo mundo grita. Marmiteiro, marmiteiro, todo mundo grita. Porque lá na minha casa só se papa de marmita. Um tapa na cara do brigadeiro Eduardo Gomes, né? Porque o brigadeiro Eduardo Gomes dizia que não precisava dos votos dos marmiteiros. Aí o Dutra: ei, marmiteiro, lá na minha casa a gente só come de marmita, pode votar em mim. Resultado: o Dutra ganha. Detalhe, viu, gente? Eu vou estragar a vida de vocês nesse exato momento. Vocês sabem que brigadeiro é brigadeiro, o doce, por causa dele, né? Não? Sabem não? Vou acabar. Neste momento vocês vão comer aquele brigadeiro delícia, olhar para o brigadeiro e ficar: droga, Jéssica. Cara, Jéssica, eu vou ficar com ódio de mim. O brigadeiro Eduardo Gomes, ele era apoiado pelas senhorazinhas de elite do Brasil, né, daquele período. Elas faziam a campanha eleitoral dele. E para arrecadar dinheiro, elas faziam um doce, leite condensado, chocolate, granulado, faziam uma bolinha e passava na porta das casas. Ei, para a candidatura do brigadeiro Eduardo Gomes. Você quer? Ei, é para a candidatura do brigadeiro. Resultado: o doce que a gente tem é brigadeiro por causa desta carniça. Obrigada, estraguei a vida de vocês nesse exato momento. Agora vocês vão comer brigadeiro lembrando de mim. Cara, o Dutra ganha. Características do governo do Dutra. Vamos lá. Aí, gente, ó, eu trouxe esse jornal do período só para vocês terem noção da popularidade que foi, né? Ó, da euforia que a população estava por votar pela primeira vez depois de 15 anos de Era Vargas sem poder votar. Então, ó, o povo compareceu em massa às urnas. Isso aqui é fonte histórica, tá, gente? Isso aqui é um jornal do período falando sobre como a população estava eufórica. Vamos lá. Características, então, desse período. Nós teremos de partido político esses três, certo? Que a gente precisa exaltar. O Dutra, gente, ele era do PSD, Partido Social Democrata. O PTB foi um partido que foi fundado pelo Vargas. O Vargas fundou o PTB, porém, ele tinha o PSD como aliado. É tanto que o Vargas, no finalzinho, última semana antes da eleição, o Vargas segurou. Na última semana antes da eleição, o Vargas disse: ei, eu apoio o Dutra, pode votar no Dutra. Olha como esta carniça de 1,60 m de altura, parecia um lupa-lumpazinho, era arrogante, era prepotente. O cara disse: o Dutra só vai se eleger por minha causa. População brasileira, votem no Dutra. Aí a população votou no Dutra. Já era ele vendo que se ele se candidatasse para a presidência, ele ganharia, tá? E teremos a UDN. Presta atenção. A UDN é a pedra no sapato do Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas, meu chapa, ele vai cometer suicídio por causa de um cara chamado Carlos Lacerda, da UDN. Era a completa oposição dele. A galera da UDN, gente, era chamada de entreguista. Como assim? O PSD e o PTB eram chamados de nacionalistas, muito mais o PTB do que o PSBD, e a UDN era chamado de entreguistas. O que é que significa isso? O Vargas, gente, e a galera do PTB defendia uma independência com relação aos Estados Unidos. E aí se liga, tudo que eu falar para um, automaticamente vocês vão saber que o outro é o contrário. Se o PTB ele defende uma independência com relação aos Estados Unidos, a UDN defende o quê? Dependência.
O PTB defendia uma intervenção do Estado na economia. O Estado tem que intervir. Siderúrgica, petróleo, tarará, tem que intervir. Então, a UDN defende o quê? A abertura. O Estado ele não precisa intervir na economia, capital estrangeiro, empresa estrangeira pode vir. Então, entenda, esses são os grupos políticos que vão brigar dentro desse contexto, tá? Então, vamos lá. O Dutra, indo em contramão ao partido dele, vocês já sabem que é um contexto de Guerra Fria, então ele precisava escolher um lado, ele escolheu o lado dos Estados Unidos. Ele se aliou aos Estados Unidos. Qual foi o problema? Que esta carniça vai acabar com as nossas economias. Meu chapa, o Vargas, ele fez o que fez, porém ele conseguiu juntar um pé de meia muito grande. Cara, a gente tinha mais de 200 milhões em caixa no final da era Vargas. Tu sabe o que é que o Dutra vai fazer? Vai estimular importação. Pode vender, pode vender. A galera vai mandar ioiô, bambolê, coisa de plástico, chiclete. Para que a gente está importando chiclete, meu povo? Ele vai detonar. A gente começou com 200 milhões, no meio da candidatura do Dutra, a gente tinha 80 milhões em caixa. Ele praticamente montou uma fogueira e tacou fogo no nosso dinheiro. Aí, ele tentando, sabendo a besteira que fez, ele tenta recuperar a economia de novo. E aí ele faz um negócio chamado Plano SALT. Coloquei aí no projetor para vocês. Esse período, gente, é chamado de República Populista, justamente porque todos os presidentes que vão assumir tentam fazer um plano. Isso aqui já foi questão de vestibular. Então, eu sugiro que vocês anotem todos os planos de cada um dos presidentes, e eu vou falar de todos eles. No caso do Dutra, é o Plano SALT. Anota aí. O que é o Plano SALT? Investimento em saúde, alimentação, transporte e educação. Tu acha que alguém vai se preocupar com educação? Energia, eletricidade, saúde, alimentação, transporte e eletricidade. Então, ele vai tentar investir nesses setores. Qual é o problema? Que como ele tinha queimado as nossas reservas, acabou que o plano dele deu muito errado, tá, gente? Não deu certo. Outra coisa, aliança aos Estados Unidos. Ele se aliou aos Estados Unidos. Então, teoricamente, ele vai fazer uma perseguição aos comunistas no Brasil. Galera, ele vai colocar o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, na ilegalidade, tá? Ele vai perseguir. Podia, Jéssica? Não podia. A gente não estava agora redemocratizando? A gente não tinha saído da ditadura do Vargas? Não podia. Mas ele vai acabar, né, perseguindo o Partido Comunista justamente por influência dessa aliança com os Estados Unidos e num contexto de Guerra Fria, tá? E o principal do governo Dutra, a Constituição de 1946, tá? Inclusive, vou fazer meu merchan aqui. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, eu tenho publicações com todas as constituições do Brasil e algumas dicas do vestibular, tá? Profa Jéssica _Souza. Curto, chamo de maravilhosos, linda. Faço dancinha do TikTok, não, tô brincando, faço não. Se liga, Constituição de 46. Qual era essa Constituição do Brasil? Já era qual? Vamos lá. Nós tivemos a primeira... Anotem, tá? Que eu não botei aí, não. Tivemos a primeira Constituição do Brasil, a Constituição de 1824. Ah, Jéssica, tô ligada. Essa é a Constituição da mandioca. É um sapato na sua cara. Não é. Constituição da mandioca não é a primeira Constituição. A Constituição da mandioca é de 1823, que foi dissolvida por Dom Pedro. Questão da UES. Ele dissolveu a Constituição num negócio chamado Noite da Agonia. Vocês responderam já essa questão? Já foi questão da UES. Ele dissolveu a Constituição num episódio chamado Noite da Agonia, e aí no ano seguinte ele faz a primeira Constituição do Brasil, a Constituição de 1824. Principal característica dessa Constituição? 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e o poder moderador. O poder moderador, gente, era quase um absolutismo. Tu quer história, é? Tu quer história pra tua vida? Tu quer? Perfeita. Ah, já faz?
Ah, vai fazer? Ah, tô ligada. Perfeita. Ei, gente, o poder moderador era quase absolutista, tá? Ele era um déspota que se colocava acima de todos os poderes. Então, essa é a primeira Constituição. Vamos para a segunda. Qual é a segunda Constituição do Brasil? É República. Proclamamos a República. Então, é a Constituição de 1891. Segunda do Brasil, porém a primeira da República. O que é que dizia essa Constituição? O voto masculino, mulheres não podiam votar, você já sabe que mulher vota no governo do Vargas, né? Entra na lei. Então, voto masculino, aberto, e essa é a principal característica, porque o voto aberto, gente, vai dar base para que tipo de coisa? Da República? Pergunta de milhões? Voto cestário não, voto de cabresto, coronelismo, lembram? Voto de cabresto, clientelismo, a votação corrupta, a galera que estava morta já aparecendo na votação lá que tinha votado, galera que não sabe, analfabetos não podiam votar, a galera só aprendia a desenhar o nome, não sabia nem o que estava fazendo, desenhava o nome para poder ir votar. É a característica que vai desencadear da consequência da primeira Constituição da República. Então, vamos lá. 1824, 1891, depois 1834, do Vargas. Aí é essa que vai dar o voto feminino, tá? As mulheres vão poder votar. Depois, a de 34, 37, ditadura do Vargas. A dica é, sempre que tiver uma mudança na política, há uma mudança na Constituição. Se entrou uma ditadura, a Constituição é refeita também. Então, a gente sai da de 34, entra na ditadura do Vargas e aí começa a Constituição de 37, ok? E aí, depois da de 37, é essa, meu povo. O Vargas sai, acaba a ditadura do Vargas e a característica é essa Constituição de 1946. Então, se liga, ó. Essa Constituição, gente, ela vai reforçar a Constituição de 34 do Vargas, que o Vargas fez. Voto feminino, proibição de greve, justiça eleitoral, tá? CLT, leis trabalhistas, fim de censura, pena de morte, Jéssica? Tinha, na era Vargas vai ter. Fim da pena de morte, de liberdades individuais. Então, ou seja, vai acabar com a ditadura para a gente reforçar uma nova Constituição no Brasil. Então, eu posso dizer, gente, que essa é a principal característica quando se fala de Dutra. Tudo bem até aqui? Vamos continuar? Vamos lá. Amores, governo Dutra se aliou aos Estados Unidos. Então, vocês já sabem que ele termina os 5 anos de mandato. Vamos lá. Depois que termina o tempo dele, né, de presidente, em 1950, se abre para um novo processo eleitoral. E aí, quem é que volta? Não vou cantar de novo, porque eu não sou obrigada e eu não vou fazer isso com vocês. Mas bota o retrato de velho outra vez. Detalhe, não queriam deixar o Vargas se eleger, porque diziam assim, o Vargas, ele foi ditador. O Vargas não respeitou a Constituição. Vocês querem colocar um sujeito desse, que chegou a fazer uma ditadura no Brasil, como presidente? Aí a população, sim, queremos. E votou. Ele foi eleito, gente, com se eu não me engano, acho que foi mais de 50% dos votos. Apesar de não ter isso no Brasil desse período, tá? Bastava você ter, porque hoje precisa ter 50% mais um, né, para não ir para o segundo turno. Nesse período não existia segundo turno. Bastava você ter a maior porcentagem que você era eleito, tá? Galera, vamos lá. O Vargas, ele foi eleito. Plano econômico do Vargas, nacionalismo. O Dutra foi plano SALT. O do Vargas foi nacionalismo. O que é que significa isso? O que o partido dele previa. Ele queria nacionalizar. É no governo dele, gente, que vai ter a campanha Petróleo é Nosso. População sair nas ruas dizendo, ei, tudo tem que ser nosso. A extração, o refino, o transporte, tudo tem que ser feito por empresas brasileiras. Aí a UDN, que era a oposição do Vargas, dizia, não, por que as empresas estrangeiras que atuam no Brasil não fazem isso?
Que empresas estrangeiras eram essa? Esso, Texaco. Vocês são do tempo dessas empresas? Ai, gente, eu vou sentar e vou começar a chorar. Vocês não chegaram a conhecer? Esso, Texaco. Não? Chegaram, não? Eu vou chorar. Vamos assistir no véio agora. Então, assim, eram empresas que atuavam aqui, empresas estrangeiras que atuavam no Brasil, e segundo a UDN, essas empresas deveriam manipular, extrair, refinar, vender o nosso petróleo. O Vargas não. Galera, ele promoveu uma campanha em massa. Olha aqui, ó, outra fonte histórica. Ganha as ruas a campanha do movimento nacionalista. A campanha do petróleo é nosso. A população na rua, mini saia, observação importante aqui, eu fiquei assustada com essa foto. A população nas ruas manifestando e tal, e ele conseguiu. Vem cá, você acha que o empresariado ele vai gostar disso? Então, começa a analisar e começa a entender o que é que vai dar errado para fazer o Vargas se suicidar, tá? Primeiro, ele conseguiu a nacionalização, ele conseguiu fazer com que o petróleo fosse nosso, a campanha petróleo é nosso. Massa, o DN ficou indignada. Beleza. Segunda coisa que ele vai fazer, ele colocou, gente, como ministro do Trabalho, o Jango. Jéssica, o Jango é o nosso próximo, daqui a pouco o nosso presidente é o João Goulart. O João Goulart, gente, era ministro do Trabalho. E o Vargas, ele não estava acostumado com uma coisa. Ele não estava acostumado com movimentos... Está caindo meu microfone, peraí, deixa eu só... Ele não estava acostumado com movimentos de pessoas nas ruas, de greve e tal. O Vargas não era um ditador? Não era? Então, a população, ele não aceitava greves e oposições na época que ele era ditador. E agora, numa nova fase do Brasil, o que ele viu, gente, foi a população descontente, uma população começando a se manifestar, tá? E aí ele pensou assim, cara, como é que eu posso fazer para a população parar com greves, com manifestações? Já sei, aumento salarial. Galera, chuta aí um aumento. Você, trabalhador brasileiro, um aumento, uma porcentagem de aumento perfeito que você sairia do seu trabalho morto de feliz? 100%, mulher. Tu acha que alguém vai dar 100% de aumento salarial? Tu tá ficando doida, vai. Vargas vai dar. Galera, fazia. Desde 1943... que o salário estava estagnado. O Vargas não fez salário mínimo? Ele não aplicou o salário mínimo? Não tinha salário mínimo, mas tinha 10º e tinha férias. Mas desde 1943 que o salário estava estagnado. E detalhe, inflação do Brasil só crescendo. E vocês sabem que o salário ele precisa acompanhar a inflação. Porque se não acompanha, a gente perde poder de compra. E aí começa a crise, começa um monte de coisa. E a população nas ruas se movimentando e tal, o Vargas, mano, eu preciso fazer alguma coisa. E aí o Jango, que era o ministro dele, propõe 100% de aumento salarial. Tu já pensou? Tal hora você trabalha e o dono da empresa vai ter que dar um aumento de 100% para todos os trabalhadores? Você ganha R$1.000, é a conta que eu sei fazer, tá, gente? Eu só sei fazer essa conta. Você ganha R$1.000, 100% de 1.000, eu sei fazer essa conta. Ei, você, próximo mês está ganhando 2.000 e todos os seus funcionários estão ganhando 2.000. Você acha que os donos das empresas vão ficar super felizes com isso? Junta, galera. Campanha Petróleo é Nosso gerou descontentamento. Aumento salarial gerou descontentamento. Cara, essa medida, ela foi tão impopular num nível que o Jango, gente, foi tirado do poder, do cargo de ministro. E detalhe, o Vargas tirou ele do cargo de ministro, mas ainda assim fez o aumento do 100% salarial. Tava um caos, galera, tava um caos. Para piorar a situação, porque vocês sabem que o Brasil não é para amadores, o grande arqui-inimigo do Getúlio Vargas, um cara chamado Carlos Lacerda, que vivia nos jornais esculhambando Getúlio, dizendo que ele era corrupto, que ele era um ditador e tarará, ele sofreu um atentado. O atentado da rua Toneleiros. Inclusive, indico para... Não, vou indicar esse filme não, que esse filme é ruim. Mas assim, se vocês tiverem curiosidade, tem no Netflix um filme chamado Getúlio. Já assistiram? Nunca assistiram? Filme brasileiro.
Quem faz o Getúlio é o Tony Ramos. Parece muito, né? Tem uma aparência semelhante. E o filme... Parece não? Acha que não? Parece, vai. Tony Ramos, Getúlio Vargas. O filme começa com um atentado da Rua Toneleiros. E aí mostra as últimas horas do Getúlio Vargas até cometer suicídio. É um filme, gente, que ele é mais para quem gosta de história. Porque ele é um filme que não... né, é mais conspiração e tal. Mas quem gosta desse lado aí da história, eu indico. E que para quem não gosta, quem não tem paciência, geração TikTok, só aguenta assistir 1 minuto de vídeo, eu indico para vocês assistirem só o começo, que é o atentado da Rua Toneleiros, e o final, que é o suicídio do Vargas, que é o desencadear para ele cometer o suicídio. Galera, deixa eu contar o que foi que aconteceu. Carlos Lacerda estava voltando para sua casa, na Rua Toneleiros, por isso que recebe esse nome, e aí ele estava com um major chamado Rubens Vaz. E ele aqui com o filho dele, o major fazendo a segurança, era um cara da aeronáutica, a aeronáutica apoiava a UDN, fazendo a segurança do Getúlio Vargas, do Carlos Lacerda, e aí quando eles estão entrando na casa, no apartamento do condomínio do Carlos Lacerda, escuta-se tiroteio, pá, 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 pá. Aí o major da aeronáutica, ele atira, na hora que ele atira contra o cara, ele recebe um tiro e morre. E o Carlos Lacerda entra com os filhos e sai armado. Quando ele sai armado, gente, ele começa a atirar. Vamos lá, vamos analisar essa situação. Num tiroteio, qual é a possibilidade de um tiro, num tiroteio, ir para o seu pé? O pé. A não ser que você esteja atirando assim. Não tem como. Galera, existem aí as fofocas da história que Carlos Lacerda atirou no próprio pé. Ele nunca deu a arma dele para ser investigada. Não, ele não deu. Mas o único ferimento que ele sofreu foi um tiro no pé. No dia seguinte, meu chapa, estava Carlos Lacerda. Essa foto. Quem é que leva um tiro no pé e engessa a perna até o joelho? Galera, no dia seguinte estava ele sendo carregado aqui por 2 cabas, acho que é da aeronáutica, e a câmera, já tinha TV, né? TV surge no final do governo Dutra, imprensa, TV e tal, e aí ele junta os repórteres, Carlos Lacerda, e diz assim: ei, o nome desse atentado tem nome e sobrenome. Getúlio Vargas. E aí fica, meu Deus, Getúlio Vargas foi o mandante, tará. E ele aqui, ó, mostrando a perna engessada até o joelho, um tiro no pé. Beleza. Começou-se a investigar. O que mais triste, gente? Mais triste não, né? As coisas da história. É que quando começaram a investigar, e houve muito excesso, né? Houve torturas e tal, chegaram no nome da guarda pessoal do Getúlio Vargas, que o mandante do assassinato teria sido um cara muito próximo ao Getúlio Vargas. E chegaram também ao nome do filho do Getúlio Vargas. Aí você me diz: ai, Jéssica, então o Vargas sabia. Nunca saberemos. Porém, eu vou dar a minha teoria para vocês, porque eu sou dessas e eu não sou nem obrigada. Gente, de verdade, eu acho que o Vargas não sabia. O Vargas era inteligente o suficiente, e a gente já percebeu que ele era extremamente inteligente. O cara ficou 15 anos no poder sem eleição, meu chapa. Ele era inteligente o suficiente para saber que se ele matasse o maior opositor dele, ia dar merda, meu povo. Ia dar errado. Ele sabia disso. Então, eu realmente acho que ele não sabia. Mas, de qualquer forma, chegaram no nome de pessoas muito próximas do Vargas. Dito e feito. Começou, gente, pressão. A aeronáutica, a Marinha, porque apoiava a UDN, começaram a pressionar. Galera, em agosto de 1964, se eu não me engano, foi dia 23 para 24 de agosto, Getúlio Vargas senta na cama dele, aponta uma arma para o coração, que é uma morte sofrida, porque você agoniza, ele ficou agonizando, e ele se matou. Ele cometeu suicídio. E aí tem aquelas teorias conspiratórias, né? Vargas cometeu suicídio ou Vargas foi morto? Alguém compartilha com essa teoria conspiratória? Alguém acha que o Vargas foi morto? Foi uma conspiração do Carlos Lacerda? Alguém acredita nisso? Tu acredita nisso? Ei, deixa eu te contar uma coisa. Indico para vocês visitarem, no Rio de Janeiro, o Palácio do Catete.
Cara, o Palácio do Catete é história pura. Gente, o Rio de Janeiro é história pura. Afinal, lá era a sede, era a capital do Brasil, até mudar para Brasília. Então, assim, tem lugar histórico para tudo que é lado. E o Palácio do Catete foi onde todos os presidentes ficaram e governaram até mudar para Brasília. E, assim, é super interessante porque o último andar do palácio é o quarto do Vargas. Está intacto. Está aí. Essa foto aí, inclusive, foi eu que tirei. Foi não. Eu botei uma foto de internet porque a que eu tirei estava ruim. Eu sendo fotógrafa. Mas o quarto está exatamente desse jeito. A cama intacta. No lado da cama tem a arma que o Vargas cometeu suicídio. O pijama com o buraco, né, com as insígnias do nome dele e um buraquinho da bala manchado de sangue. Aqui é uma cópia da carta testamento dele, bem aqui, porque ele deixou uma carta. Vou já ler o finalzinho da carta testamento de vocês. Está intacto. Então eu indico para vocês visitarem, se vocês puderem visitar o Rio de Janeiro, visitem os lugares históricos. Não vá visitar shopping não, meu povo. Qual raiva que eu tenho. O povo vai para os cantos e visita shopping. Pelo amor de Deus, vá visitar os lugares históricos, vá conhecer a sua história. E aí, eu estava no Palácio do Catete, visitando, e tinha uma mulher, uma guia, que estava levando os alunos dela para uma visitação, certo? E aí, entrei no meio, né? Porque eu sou intrusa. E visitar museu com e sem guia, gente, é completamente diferente. Sempre procurem um guia, sempre procurem um historiador, porque faz uma diferença danada você ser guiado dentro do museu. Aí eu entrei para visitar o museu junto com ela, né? Fiquei escutando e tal. Quando ela chegou no quarto do Vargas, ela contou uma história. Ela disse que, num outro momento, ela estava com um outro grupo de alunos, ela já era professora da universidade e tal, e aí uma aluna dela pediu para que o pai dela fosse junto, né, porque o pai dela gostava muito de história e tal, que o pai dela fosse junto. Aí ela, claro, pode trazer seu pai, e ele já era um cara muito idoso. Aí quando ela, né, terminou lá, leu a carta testamento do Vargas, percebeu que o homem se emocionou, o senhorzinho começou a chorar. Aí ela olhou, achou estranho, mas deixou quieto, né? Aí quando no final da excursão, o senhor chamou ela para almoçar, ela com a filha, né, para almoçar. Comida de graça, quem nunca, né? Vou. Ela foi para almoçar. No almoço, ela pegou e falou assim, senhor, eu posso perguntar, você é um pouco indiscreta, eu posso perguntar por que o senhor se emocionou quando eu terminei de ler a carta do Vargas? Aí ele pegou e falou assim, minha filha, eu era do exército. Eu é que estava fazendo a escolta do quarto do Vargas quando ele cometeu suicídio. Foi eu que entreguei a carta, ele não sabia que era uma carta de suicídio, de testamento. Bati a porta do quarto dele, entreguei um envelope lacrado na mão dele, tirei do cofre, entreguei na mão dele, e ele disse, eu não quero ser interrompido, trancou. E eu fiquei lá, na frente do quarto dele. Ou fui eu que matei, ou foi suicídio. Não tem para onde correr porque não tinha ninguém lá. Cara, ela viu uma história viva. O cara que fez a segurança do Vargas no momento em que ele cometeu suicídio. Então, assim, foi suicídio, tá? Relaxa que foi suicídio. Porém, olha o que ele escreveu. Se liga. Isso aqui é o finalzinho da carta dele. A carta dele é gigante. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram o meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, agora vos ofereço a minha morte. Nada receio, serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Galera, no instante, o povo brasileiro, que entendia ele como ditador, quando essa carta foi lida nas rádios do Brasil, automaticamente pensaram o quê? Porra, o Vargas é um herói, o Vargas é nossas leis trabalhistas, a nossa CLT, meu Deus, mataram o Getúlio. Ele virou um herói automaticamente. E vamos lá, né? Saio da vida para entrar na história. Na faculdade de história, meu chapa, tal hora a galera faz blusa com essa frase, saio da vida para entrar na história. Aí eu entrei na faculdade, eu fiquei olhando e fiquei, será que eles lembram que é a frase de um ditador, né? Mas ficou emblemático para a história. Aí, no final do filme, tem o suicídio e tem imagens reais do pós, tá? Se liga. Caixão aberto. Por que será que ele não atirou no rosto? Por que foi no peito? Porque ele queria ser visto. Populista.
Aí a roupa dele no museu, né? No Palácio do Catete. E isso aqui foi o que virou o Rio de Janeiro. Isso aqui são pessoas. Isso aqui são pessoas. Galera, o caixão dele teve que ser levado de mão em mão até o avião. Porque ele não foi enterrado no Rio de Janeiro, ele foi enterrado no Rio Grande do Sul, que foi a terra natal dele. O caixão dele teve que ser levado de mão em mão, porque não tinha como passar. Não tinha como passar ambulância, não tinha como passar carro. A galera desmaiando, meu povo, quando descobriu que ele tinha cometido suicídio. Zerou estoque de calmante nas farmácias. Tô falando sério. Zerou estoque de calmante em farmácia. Não tinha. Isso aqui foi o legado do Vargas, chapa. Galera, no instante esquece, né? O brasileiro ele tem uma mania de esquecimento rápido. E aí, ele sai. Vamos lá. Se o presidente sai, ele cometeu suicídio, quem é que assume? O vice. O vice dele, gente, o Café Filho, e aí eu botei a sequência aqui para vocês, tá? O vice dele, o Café Filho, ele era um cara que ele assumiu com o objetivo de só terminar o mandato. Porque assim, quando o Vargas cometeu suicídio, faltava 1 ano e um pouquinho para terminar os 5 anos da presidência. Então chegaram para o Café Filho e falaram: Café, tu vai só organizar para as próximas eleições, tu não vai fazer mais nada. Organiza e tal, e acabou. Qual foi o problema? Que o Café Filho ele teve um ataque, ele teve um problema no coração, ficou muito mal de saúde e se ausentou. Olha a situação caótica do Brasil neste período. Não tínhamos presidente, o vice se ausentou, quem é que assume? É só pescar. O presidente da Câmara. O presidente da Câmara, gente, era um cara chamado Carlos Luiz. O Carlos Luiz, presta atenção no partido do Carlos Luiz, ele era da UDN. A UDN era o quê? O pedra no sapato do Getúlio Vargas. Entreguista, não era não? Cara, a UDN sabia que qual era o próximo presidente que ia ser eleito. Já se sabia, porque o cara era extremamente popular. Quem vai ser o próximo cara? O próximo presidente? Juscelino Kubitschek, JK. E o JK, gente, ele era visto como praticamente um sucessor do Vargas. O cara ele foi treinado pelo Vargas. Então a UDN ficou: nós não podemos deixar o JK assumir. Vamos dar um golpe, bora dar um golpe. Começaram a conspirar. O problema é que dentro do Brasil, naquele período, existia um cara chamado Teixeira Lott. Teixeira Lott, ele era legalista. Ele era um cara do exército, ele era general, patente alta, e ele era legalista. O que é que significa isso? Significa que não importa se ele quer ou não você, se ele gosta ou não de você. Ele segue a Constituição. A Constituição não diz que o vice tem que assumir? Então, para ele, não importa se ele gostava ou não do vice. A Constituição diz isso, então é isso que tem que acontecer. A Constituição não diz que o próximo presidente que venceu não foi o JK, então não me interessa se eu gosto ou não do JK, ele vai assumir. Então, se ele era legalista, meu chapa, ele vai ser contra o golpe que a UDN estava planejando. Vocês estão entendendo? Beleza. Cara, o Carlos Luiz, ele fez um negócio bizarro com o Lott. O Lott ligou para o Carlos Luiz e disse assim: Carlos Luiz, é o seguinte, eu sei que vocês estão conspirando para dar um golpe e não deixar o JK assumir, e é o seguinte, eu quero conversar com você, eu acho que isso não está certo. Aí o Carlos Luiz, vem no meu gabinete presidencial, vem aqui na sede do Catete que eu vou conversar com você. E aí o Lott foi. Cara, o Carlos Luiz deixou o Lott 2 horas esperando. Mandou recolher todas as cadeiras da secretaria do gabinete para o cabo ficar em pé. E o Lott ficava ouvindo o Carlos Luiz dentro do gabinete gargalhando. Vamos almoçar o que hoje? Ou seja, ele fez de propósito, ele queria humilhar o Lott. 2 horas depois, quando ele liberou, pode deixar o Lott entrar, o Carlos Luiz disse: olha, você vai ter que renunciar. Eu acho um desrespeito, você se opor a mim, eu sou o presidente, eu quero que você renuncie. Ou então você vai ser tirado, o seu cargo de general vai ser tirado. Ele ameaçou o Lott. Cara, o Lott voltou para casa extremamente chateado, já dizendo que ia renunciar. Quando ele voltou para casa, ele começou a receber ligação. Lott, isso é estratégia da UDN. Eles sabem que tu não vai deixar a UDN dar um golpe. Não renuncia,
fica que tu tem apoio. E ele começou, gente, a receber ligação de coronel, de general, de tudo que foi gente importante do Brasil. Lote não renuncia. O Lote, na calada da noite, ligou e disse, quer saber de uma coisa? Eu não vou renunciar. Amanhã, 5 horas da manhã, eu quero todo mundo com o seu tanque no centro da cidade, porque a gente vai tirar o Carlos Luiz do poder. Meu chapa, dito e feito. Todo o exército inteiro, porque ele era um cara super influente, o exército inteiro, meu chapa, no centro do Rio de Janeiro, com os tanques blindados, dizendo, Carlos Luiz, ou você sai ou você vai ser morto. Resultado, botou o Carlos Luiz no navio, botou um monte de representante da UDN no navio que queria dar o golpe e eles foram embora. Vamos para o Brasil, daquele período, o caos. Não tínhamos presidente, não tínhamos vice, o presidente da Câmara tinha saído do poder, o Carlos Luiz. Quem é que assume? O presidente do Senado, Nereu Ramos. O Marechal Lott chegou para o Nereu Ramos e falou assim, ei, bebê, você não vai fazer nada. A sua única função é botar o JK no poder. Beleza, porque senão eu lhe mato. Ah, o Nereu Ramos, tá bom, eu vou botar o JK no poder. Confia, vai ser sucesso. E aí, vocês já sabem que a galera do período gostava de fazer meme. Surgiu esse memezinho aqui, ó. Olha pra cá. Quem assistir minha aula agora vai entender a frase. Eram pichadas essas frases no Rio de Janeiro do período. Faltava café e luz no catete. Só tinha pão de lote. Entenderam? Genial, não é não? A cabeça faz o... Como assim, cara? Para quem não entendeu, vamos lá. Faltava café Filho renunciou, e Luiz, Carlos Luiz foi tirado do poder. Só tinha o quê? Quem mandava no Brasil? O Marechal Lott. E ele é que vai colocar o JK no poder. Gente, o Marechal Lott, ele era tão legalista a um ponto que ele foi o primeiro militar que foi aposentado obrigatoriamente na ditadura militar. Porque ele foi contra a ditadura. A ditadura não estava na Constituição. Então ele foi contra, ele era legalista. E aí, por respeito a ele, foram lá e aposentaram ele. Tá? O cara era extremamente respeitado. Vão tentar torturar. Hã? Não, mataram, aposentaram. Minha filha, deixa eu contar uma história rapidão. Ai, gente, eu queria falar tanto aqui. Ei, este caba, na ditadura militar, já velho, aposentado, ligaram para ele. Lott, teu neto está sendo torturado. Porque o neto dele era contra a ditadura militar. Ele, como é? Meu neto está sendo torturado? Vestiu a roupa de general, botou aqui a insígnia aqui de general, não sei o quê, entrou no carro, velho já, entrou no carro, chegou na sede do Rio de Janeiro, do Exército do Rio de Janeiro, nem baixou, porque você sabe quando você chega numa coisa do Exército, você tem que baixar a luz, né? Ele não baixou a luz não, meu chapa. O soldado que estava fazendo a vigia no dia, chegou com a arma apontada. Quando ele viu o negócio lá, aqui, general, o menino chega a se tremeu todinho, o pobre do soldado. Aí ele, você sabe quem eu sou, né? Vou entrar. Ele entrou no exército. Anos, meu chapa, de exército, ele sabia onde é que aconteciam as torturas. Já foi direto no lugar. Quando ele entrou no lugar que viu o neto dele sendo torturado, tirou a arma e atirou na cabeça do torturador. Pegou o neto dele, botou debaixo do braço e levou embora. Tu pensa que aconteceu alguma coisa com o Lott? Absolutamente nada. Esse era o Lott. Esse era o cara legalista da nossa história. Desculpa qualquer coisa, viu? Se liga. Então vamos lá. Qual era o objetivo do Lott? Colocar JK no poder. Não é não? JK entrou. 1956 a 1961. Plano do JK. Nacional Desenvolvimentismo. Então vamos lá. Dutra, Salte, Vargas, Nacionalismo, JK, Nacional Desenvolvimentismo. O que é que significa isso? Gente, ele vai sair pedindo empréstimos à torta e à direita para fazer o famoso plano de metas dele. Jéssica, o plano de metas não é o plano do projeto, não? Não. O nome do projeto é Nacional Desenvolvimentismo. O plano de metas, gente, era um tópico dentro desse plano. Ele tinha 31 metas, 31 coisas que ele queria fazer crescer o Brasil. Educação, eletricidade e tal. A principal característica do JK? Rodovias.
Se a gente tem estrada cortando o Brasil à torta e à direita, agradeça esta carniça do JK. Jéssica, não é bom não ter rodovia? Não, gente. No momento em que ele investiu em rodovias, ele deixou de lado as ferrovias, ele deixou de lado um transporte que é mais barato, mais rápido e que o custo de manutenção é mais fácil, para aloprar e fazer rodovias no Brasil. Galera, vamos lá. Chile. Desculpa agora, né? Não, mas é sério. Chile. Fui para o Chile, fui pegar o metrô do Chile. Tu sabe de quanto em quanto tempo passa o metrô do Chile? Quando eu vi na internet, que eu fui pesquisar, eu não acreditei. E eu testei, porque eu sou dessas. 7 em 7 segundos. E eu cheguei lá, vou calcular essa porra, que eu não acredito nisso não. Deixei o metrô passar. E fiquei aqui, contando no relógio. 7 segundos depois, veio um outro metrô. É extremamente eficiente. É tão eficiente que quando a população do Chile resolve se manifestar, eles quebram o quê? O metrô. O Chile está fazendo uma nova Constituição agora, né? Aprovou uma nova Constituição, está elaborando. E aí, antes disso ser elaborado, a galera manifestava dentro dos metrôs, tacando fogo e tal, porque é um transporte eficiente. E a gente não tem isso no Brasil, entre várias outras coisas, começou por esta carniça do JK, porque ele resolveu fazer rodovias. E se ele resolve fazer rodovias, ele estimula que tipo de transporte? O automóvel, concorda comigo? Então ele vai estimular a chegada de automóveis aqui. E o grande sonho dele, né? Construir Brasília. O que é que no Brasil é construído em 5 anos? Uma capital inteira foi construída em 5 anos. Brasília. Galera, tu tem noção do que custo foi? Endividamento, inflação, morte de trabalhadores. A gente se utilizou muito de trabalhadores do norte e do nordeste, que eram os chamados candangos, para construir Brasília, né? E aí a galera... E não tinha. Os relatos que se conta é que não tinha nenhum tipo de justiça do trabalho, não tinha nenhum tipo de lei. A galera chegava até castigo físico mesmo para construir Brasília. E aí vocês não, eu acredito em karma. Um negócio que foi construído à base de morte de trabalhador só não pode gerar coisa boa, né? Mas, enfim. Então, vamos lá. Aí, ai, droga, eu mostrei o melhor presidente que a gente já teve. JK endividou o Brasil para fazer o plano de meta deles. A nossa inflação chegou a 30%, mas vai piorar. No final da ditadura militar, gente, a nossa inflação chega a 1.700%. Então, assim, não está tão ruim não, tá? Mas a gente já está com uma inflação aqui no final do governo do JK de 30%. Detalhe, o JK, ele foi o único presidente que não apadrinhou nenhum presidente posterior. Porque vocês sabem que todo presidente diz, o meu candidato é tal, e apadrinha alguém, né, para se eleger. O JK, ele não apadrinhou ninguém, porque ele sabia que ele deixou a economia do Brasil tão caótica que o próximo presidente que iria ser extremamente impopular. Teria que congelar salários, teria que aumentar juros, teria que fazer medidas impopulares. E o JK queria voltar ao poder, não existia reeleição. Então ele tinha que esperar um mandato para poder voltar. Vocês estão acompanhando? Então ele pensou assim, cara, eu não vou apoiar ninguém, porque se eu apoio alguém, vai sobrar para mim, o próximo governo vai ser caótico, e aí eu vou ser culpado. Então eu não vou apoiar ninguém. Quando terminar o próximo mandato, aí eu volto dizendo assim, ei galera, vocês me querem de novo? Eu vou salvar o Brasil. E aí ele voltaria depois de 5 anos. Essa era a estratégia dele. Pois bem, vamos lá. Primeiro presidente oficialmente eleito da UDN, porque até então nenhum presidente da UDN tinha sido eleito. Presidente mais lindo, mais charmoso, mais cheiroso que já tivemos. Jânio Quadros. Me diga, gente, se esse homem não é lindo. Me diga, este olhar 43 dele, esse dentinho aqui, ó, separadinho, sensual. Cara, este cara era bizarro. Eu tô brincando, viu, gente? Ele era bizarro. O cara, não vou cantar, essa não vale a pena cantar, não. Mas se
se liga, vocês sabem que o Brasil ele tem uma tendência a esquecer muito do passado e votar em figuras carismáticas. Ele, gente, era extremamente carismático. O cara ia para as campanhas com uma vassoura na mão. Uma jinglezinha dele. Varre, varre, vassourinha. Varre, varre, a bandoleira. Vou varrer a corrupção do Brasil. Com um cara com a vassoura na mão dizendo que vai varrer a corrupção do Brasil. Tu não votava num caba desse, não? Eu votava... O quê? Vocês estão esquecendo que a gente votou no... Pior que tá, não fica. Eu não vou falar, mas não foi nessas eleições, não. Foi umas eleições atrás. Ou então teve não vou falar, não. Se liga. Gente, varre, varre, vassourinha. A gente vai varrer a corrupção do Brasil. Então, cara, a galera votou nele. Ele subia nos palanques com o paletó sujo de talco, de farelo de pão. E aí dizia assim, populista... Dizia, galera, eu estou trabalhando tanto pelo Brasil na minha candidatura que eu não tive tempo nem de me aciar. Aí sacudia aqui o negócio que ele dizia que era caspa, mas era migalha de pão ou então farelo de trigo, né? Ele coisava aqui para dizer que tinha caspa. Tal hora, ele aqui no meio de um discurso acalorado de campanha, tirava um sanduíche de mortadela duro, aqueles pão duro do outro dia. Aí, olha, eu não tive tempo nem de almoçar. Aí mordia, aí esmagalhava o pão. Aí a galera olhava e ficava, esse é um cara popular, extremamente popular. Aí do nada no discurso ele começava a desfalecer, desmaiava no chão. Tudo forjado. Aí via uma pessoa, meu Deus, o candidato desmaiou. Aí aplicava uma seringa, só água, na derme mesmo, para dizer que estava reanimando o presidente. Eu votava, não vou mentir, eu votava. Gente, ele foi eleito. Qual foi o problema? Agora vamos falar sério. Ele assumiu uma inflação de 30%, consequência do JK. Tudo bem? Ok até aqui. Galera, ele sabia que uma aliança, contexto de Guerra Fria, só uma aliança com os Estados Unidos já não bastava. O Brasil estava tão caótico que ele precisava de apoio comercial de todo mundo. Então ele olhou para os Estados Unidos e falou, ei, Estados Unidos, eu estou contigo, mas eu preciso de outros apoios econômicos. Então eu vou me aproximar da China, eu vou me aproximar da União Soviética, eu vou me aproximar de Cuba. Qual foi o problema? Que ele era tão louco a um nível que ele condecorou um dos caras que fez a Revolução Cubana. Gente, a Revolução Cubana estava sofrendo um embargo já dos Estados Unidos por conta de um país socialista que aplicou o socialismo e tal. Ele chamou o Che Guevara, um cara que participou da Revolução Cubana, e condecorou com a maior honraria que o Brasil tem, o Cruzeiro do Sul. E tá aqui, ele dando uma medalhinha. Olhe para o seu crush como Jânio Quadros olha para Che Guevara, né? Se liga ao olhar dele de estou fazendo coisa errada, mas está tudo certo. Ele condecorou o Che Guevara. Aí vamos lá. Como é que os grupos opositores do Brasil começaram a ver ele, associar ele ao quê? Comunista, socialista, precisa ser tirado do poder. Ele teve uma estratégia brilhante. O que foi que ele fez? O vice dele, eu nem falei do vice dele, né? O vice dele era o Jango, o João Goulart, que foi vice do JK e era vice dele agora. Porque no Brasil daquele período, você votava tanto no presidente como no vice. O vice não vai junto que nem hoje, não. Você votava nos dois. E aí se votou no Jânio Quadros, se votou no Jango, o João Goulart. Ele chegou para o Jango, ele não gostava do Jango. Aí disse assim, Jango, você como meu vice, eu vou te dar uma coisa para fazer. Você vai lá na Alemanha Ocidental. A Alemanha Ocidental era capitalista. Era a Oriental que era socialista. Você vai lá na Alemanha Ocidental, fazer acordo com a Alemanha. E quando você sair da Alemanha, você vai para a China, fazer acordo com a China. Aí o Jango, vou, beleza. Foi para a Alemanha. Quando ele estava na China, o Jango fez uma malinha, botou a faixa presidencial dentro de uma mala, foi no Congresso e... Deixa eu ver se eu botei não. Ele fez uma carta de renúncia, dizendo que forças ocultas o proíbem de governar e ele precisava renunciar.
Só que ele fez isso, gente, jurando que a galera ia dizer assim, não, ô Jânio Quadros, você é o melhor presidente que a gente já teve. O cara tomando atitudes que não eram de presidente, proibindo biquíni em praia, era proibido, proibindo rinha de galo, obrigando os funcionários públicos a usarem um pijama, uma farda, que no período a galera apelidou de pijânio. Genial, né? Brasileiro precisa ser estudado. Era uma fardinha que todo mundo usava que parecia um pijama. Aí a galera apelidou de pijânio. Atitudes que não eram de presidentes. E ele jurava que a galera ia dizer, não, por favor, fique, você foi o melhor presidente que a gente teve. Qual era a estratégia dele? Tu sabe onde é que está meu vice? Está lá na China, fazendo acordo com a China. Vocês querem mesmo que o meu vice assuma? Está na China, comunista. Só que a galera não fez nada. Disse, Jânio, renunciou? Beleza, 7 meses de governo. Tchau, não queremos mais nem vou e você. Renunciou. Ligaram para o João Goulart, o Jango, ele estava na China. Disseram assim, ô Jango, tu é comunista também. Nem era, meu povo. Tu é comunista também. Então vamos fazer o seguinte, você nem aterriza no Brasil, viu? Você passa direto. Porque se você pisar no Brasil, você vai ser preso. E aí ele foi para o Uruguai. Quando chegou no Uruguai, ele recebeu a ligação do cunhado dele, o Brizola. O Brizola era governador do Rio Grande do Sul. O Brizola disse, ei, tu, pela lei, pode assumir o Brasil, tu é o vice. A Constituição diz que tu tem que assumir o Brasil. Vamos começar a fazer uma campanha de legalidade. E aí começou, gente. Campanha, utilizando jornais, utilizando rádios, dizendo que o João Goulart, deveria assumir o Brasil. A pressão foi tão grande, galera, que a saída foi fazer um parlamentarismo no Brasil. Aí você me diz, e foi questão da UES já, viu? Você respira fundo e diz, Jéssica, no Brasil já teve parlamentarismo? Teve. Só permitiram que o João Goulart assumisse o Brasil se ele autorizasse que ele assumisse o Brasil como presidente e tivesse um primeiro-ministro também. Tu sabe quem é que vai ser nosso primeiro-ministro? Tancredo Neves, o cara pós-ditadura militar que morre. Se liga que ele não chega a assumir, aí quem assume é o Sarney. Ele vai ser o nosso primeiro-ministro, meu povo. Só que ele renuncia. Depois da renúncia dele, houveram consecutivas renúncias de primeiros-ministros. A política brasileira estava um caos tão grande que anteciparam um plebiscito que ia acontecer 6 meses antes do mandato dele acabar, para a população brasileira decidir se queria um regime presidencialista ou parlamentarista. A população foi às urnas, galera. Houve um plebiscito. Então, de 61 até 63, nós fomos parlamentaristas. Tinha um presidente, mas também tinha um primeiro-ministro. E aí, em 63, a população foi às urnas e disse, ei, a gente não quer parlamentarismo, nós queremos presidencialismo. E aí, quando a população brasileira escolheu o presidencialismo, ele oficialmente assumiu. Para a gente finalizar, características do Jango, reforma de base. Ele vai fazer o chamado plano trienal. Então, vamos lá. Dutra, plano SALT. Vargas, nacionalismo. JK, nacional desenvolvimentismo. Jânio Quadros, política de independência, vai fazer acordo com todo mundo. E o João Goulart, plano trienal. O que é que dizia esse plano trienal? Reforma de base, reforma agrária, reforma educacional. Gente, você falar em reforma, ao longo da história do Brasil, sempre teve reforma agrária. Mas quando você fala até na ditadura militar teve reforma agrária. Mas quando você fala em reforma agrária no Brasil, a galera fica louca. Comunista, não? Ele falou em reforma agrária. Então, automaticamente, ele foi associado ao quê? E a detalhe, a reforma agrária dele era visto como uma paia. Era distribuir as próprias terras do governo, terras improdutivas do governo. Então, era uma reforma agrária uma paia. E aí, gente, tivemos oficialmente cartazes do período, tá? O Brasil não será uma nova Cuba, marcha da família com Deus, até associarem ele ao comunismo e tirarem ele do poder. E aí, em 64, teremos o quê? Ditadura. O início de mais de 20 anos aí, de um período sombrio da nossa história. Amores, vocês estão bem? Oi, amor, pode falar. Voltar? Aqui? Vou sim. Galera, então assim, o pessoal que ficou até o último dia, resistência, né? Estão de parabéns, até o último horário.
Podem contar comigo, falem comigo nas redes sociais se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, tá? E contem que a gente vai estar nessa caminhada até o Enem de vocês. Show? Muito obrigada.